Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Para a nossa reflexão de hoje, fomos buscar na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, uma afirmação que atravessa os séculos, desafiando a nossa inteligência e a nossa sensibilidade. Pois bem, qual seria essa afirmação que nos traz tão grande desafio? Vamos a ela. Abre aspas. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo Jesus. Muitas vezes, ao nos depararmos com essa passagem, surgem dúvidas em nosso meio. Se há um só mediador, como fica o papel dos espíritos protetores? Como fica o papel dos espíritos superiores? Como compreender a mediunidade que tanto estudamos e praticamos? Seria o intercâmbio espiritual uma contradição ao que Paulo escreveu? Hoje, sob a luz consoladora e racional da doutrina espírita, nós compreendemos que essa passagem não apenas é perfeitamente exata, como resume de forma magistral a nossa relação com o Criador, o papel histórico de Jesus e o nosso compromisso com a transformação interior, um dos pilares da doutrina espírita. Para entendermos o que Paulo quis dizer, precisamos primeiro compreender a natureza desse intermediário através do conceito do Cristo mediador. Deus, em sua infinita grandeza, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para nós, espíritos ainda vinculados à matéria, compreender a totalidade de Deus é uma tarefa impossível neste estágio evolutivo em que nos encontramos. E é aí que se destaca a necessidade do Cristo mediador. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Ele sintoniza diretamente com a vontade divina e a traduz para nós através do seu amor e do seu exemplo. Ele é o mediador único, porque atua como a ponte magnética e moral definitiva entre a perfeição absoluta e a humanidade em evolução. Como bem nos lembra o benfeitor Mirabês em sua obra Christus, o Mestre reuniu em si a síntese de todas as virtudes e reflexo da luz divina, para nos mostrar como vencer o homem velho. Ele, Jesus, não é um obstáculo entre nós e o Pai. Ele é o canal desimpedido, a grande avenida espiritual que nos conduz de volta à nossa origem celestial. Mas Paulo acrescenta um detalhe fundamental em sua carta. Ele diz, abre aspas, um só mediador, um homem, Cristo Jesus. Fecha aspas. Por que a necessidade de enfatizar
a palavra homem. Aqui, a literatura espírita nos convida a refletir sobre a figura do Filho do Homem. Jesus frequentemente usava esse título para referir-se a si mesmo. E o Espiritismo nos liberta do dogma da divinização mitológica de Jesus, para nos apresentar algo muito mais belo e desafiador, a sua humanidade real. Se Jesus fosse o próprio Deus encarnado, ou um ser com uma natureza mística completamente diferente da nossa, o seu exemplo não teria valor prático. Nós poderíamos nos justificar dizendo: mas ele era Deus. Por isso resistiu às tentações e perdoou na cruz. Mas quando compreendemos Jesus como Filho do Homem, o Espírito puro que se vestiu a carne, que vestiu a nossa carne, que chorou diante da dor e que ainda assim venceu o mundo pelo amor, a perspectiva muda. Como homem, ele provou que as leis de Deus são perfeitamente praticáveis por nós. Ele veio para inaugurar uma comunidade de exemplos. Ele é um mediador humano porque demonstrou, no cenário da Terra, o ápice do potencial de cada um de nós. Melhor, que cada um de nós carrega no íntimo. Compreendido isso, podemos responder com segurança: e os médiuns? E os espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas? Eles não estariam tentando ocupar o lugar do único mediador? Com certeza, não. Não. Há uma diferença profunda entre o mediador de salvação e governança e os instrumentos de comunicação. Jesus é um mediador único. Por quê? Porque é a referência moral absoluta e tutor do planeta Terra. Os médiuns da Terra e os espíritos protetores superiores não salvam ninguém, não determinam o destino de ninguém e não cobram pedágio espiritual para que falemos com Deus. Perdoe. O Espiritismo nos ensina que a nossa prece ao Pai é direta. Os espíritos benfeitores, benfazejos, atuam apenas como tarefeiros, como carteiros da espiritualidade, que trabalham em nome de Jesus. E qual é a função do bom operário e do bom espírito? É sempre apontar de volta para o Cristo. Quando um benfeitor nos intui, ele está apenas aplicando as diretrizes do grande mediador. Portanto, a mediunidade não anula o Cristo. Pelo contrário, ela testemunha a sua grandeza, o seu amor por nós e a imortalidade da alma. Por fim, meus irmãos, compreendemos que a afirmação de Paulo sobre haver um só mediador
se conecta perfeitamente com a declaração do próprio Jesus em João, capítulo 14, versículo 6, aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fecha aspas. Para nós, essas palavras perdem o caráter de exclusivismo religioso e ganham a beleza da autoeducação e das leis universais. Jesus não diz que é o caminho para que fiquemos parados, o adorando, mas sim para que caminhemos nele, com ele. Muitos esperam pela vinda do Cristo de forma material ou gloriosa nas nuvens do céu físico, interpretando mal a ideia de um Jesus voltando. Mas a doutrina espírita e os benfeitores espirituais, como Miramês, nos advertem que a verdadeira vinda do Cristo se faz no santuário da nossa própria intimidade. O papel do mediador se cumpre plenamente quando passamos a caminhar convictos nas pegadas do Mestre, colocando os pés na estrada da renovação moral, da nossa transformação interior. Não há atalhos para a nossa evolução. Seguir o único mediador é aceitar o esforço diário de educar os nossos sentimentos, disciplinar o nosso coração e fazer nascer o Cristo em nós através da caridade pura e do trabalho do bem. Jesus nos espera, não no fim da estrada da jornada, mas caminhando com Ele. Portanto, se faz necessário que Ele seja o mediador entre nós e Deus. Busquemos e, ao encontrarmos, caminhemos lado a lado com esse maravilhoso amigo, irmão, mediador espiritual. Que a paz do Mestre continue conosco. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.